Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 3, versículo 16. Efésios 3, 16. Eu estou estudando a carta aos Efésios. Vamos fazer a exposição desse capítulo 3 agora na aula. E essa semana eu fiquei encafifado com esse versículo. Você sabe o que é encafifado? Isso é coisa de nordestino. Fiquei meditando nesse versículo, tentando entender essa oração de Paulo. Vamos ler juntos, por favor? Efésios 3, 16. O que diz aí? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Esse versículo vai nos ensinar que Deus, através do Espírito Santo, precisa nos fortalecer interiormente. Presta atenção, tem um famoso psicólogo americano, Mark Twain, ele diz o seguinte: uma pequena parte da vida de uma pessoa são seus atos e suas palavras. Sua vida real é conduzida em sua cabeça e não é conhecida por ninguém além dele mesmo. Em outras palavras, os nossos atos e as nossas palavras são apenas a ponta do iceberg. Aquilo que nós somos está escondido dentro de nós. Quando a gente olha aqui, e quando você olha para mim, você tem uma percepção muito superficial de quem eu sou. E aí, Paulo está orando aqui, para que nós recebamos de Deus, o poder do Espírito Santo, esse fortalecimento interior. A nossa cultura e a nossa religião, ela ignora isso. Tudo se fixa naquilo que nós vemos, nas aparências. E Paulo então está dizendo assim: eu oro por vocês, para que vocês recebam de Deus uma ajuda interna, para que você trate do seu coração internamente, das suas lutas. Vocês estão entendendo ou não? O que realmente nós somos passa no nosso interior. E o filósofo diz: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ser cristão não é fácil. A nossa missão é impossível sem o poder interior do Espírito Santo. Paulo, ele vai nos ensinar um pouco sobre esse assunto. Eu queria explicar esse versículo para vocês e depois fazer 4 aplicações práticas. Se você observar no texto, para que segundo a riqueza da sua glória, Ele vos conceda
que sejais fortalecidos com. Então não é um auto-apoderamento. Nós somos passivos aqui, nós somos objetos do derramar desse poder, desse fortalecimento espiritual. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 80. Lucas, capítulo 1, versículo 80. O que é que diz? O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Isso é João Batista. Ele crescia e se fortalecia fisicamente, espiritualmente, internamente. Veja no 2, Lucas, capítulo 2, versículo 40. Aí é sobre Jesus. O que é que o texto diz? Crescia menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus. Então era um crescimento e um fortalecimento que interior. Eu não gosto de exercício físico. Se você disser que gosta, você não é normal. A gente gosta de comer. E comer erradamente. E eu tenho um defeito seríssimo de fabricação, que eu quero usar textos bíblicos para justificar o meu erro. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Eu lembro desse versículo todas as vezes que eu sou obrigado a ir à academia. Veja o que diz o texto. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler juntos? Pois o exercício físico para pouco, mas a piedade para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e dá que há de ser. Então eu digo, Senhor Jesus, eu tenho uma base bíblica. O exercício físico é o quê? Então tem um pouco de proveito. Por que Paulo fala pouco proveito? Porque o exercício físico trata apenas o quê? Do corpo. E esse corpo é passageiro. Paulo não está dizendo para você não cuidar do corpo. Paulo vivia numa cultura romana, no sistema helenístico grego, onde o exercício físico era cultuado. Os atletas, o cuidado do corpo. Aliás, a filosofia grega buscava o homem perfeito, não somente no caráter, mas também fisicamente. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai trazer esse conceito de homem interior. Vamos ler juntos? 2 Coríntios 4, versículo 16. Vamos lá? Por isso, pelo contrário, se corrompa, contudo, o nosso homem interior. Então veja bem, Paulo faz uma diferença entre o homem exterior e o homem o quê? O homem exterior está num processo de queda. Pode amarrar do jeito que você quiser, pode costurar, mas o processo é de decomposição. Mas paradoxalmente, o corpo vai se desfazendo, mas o homem interior vai o quê? Se renovando. Então Paulo está nos ensinando aqui que nós precisamos trabalhar o nosso físico, sim,
Mas nós precisamos do exercício da piedade. Nós precisamos do poder do Espírito Santo no nosso homem interior, trabalhando dentro de nós. Por isso que o Espírito Santo foi colocado dentro de nós. Nós somos habitação do Espírito Santo. E quem procede esse crescimento e esse fortalecimento dentro de nós é o Espírito Santo. Veja lá em 1 Samuel, Samuel 30, versículo 6. Primeiro Samuel, capítulo 30, versículo 6. O que é que diz? 36. O que é que diz? Davi muito se angustiou, pois o povo falava, porque todos estavam, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi o quê? Reanimou. Onde? No Senhor. Então nós precisamos dessa força, desse empoderamento interior que só o Espírito Santo pode nos dar. Agora Paulo, eu fiquei conversando com Paulo, mas transforma isso numa coisa prática para nós. Desenha para mim aí, Paulo. Quais são as evidências de que Deus está me fortalecendo interiormente? Que eu estou crescendo, sendo fortalecido interiormente? Eu perguntei para Paulo. E Paulo me dá aqui 4 exemplos práticos. Como é que eu sei que o Espírito Santo está me fortalecendo interiormente? Primeiro aspecto prático: seja grato em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Vamos lá, bem forte. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso... Veja, gente, dando sempre graças por tudo. A nossa vida, a vida do crente, ela é cheia de coisas boas e coisas ruins. Mas nunca existirá um momento da sua vida onde não tenha motivos para você agradecer a Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é, e a sua misericórdia dura para sempre. Um crente, ele é fortalecido, ele cresce interiormente quando ele começa a desenvolver dentro de si mesmo esse espírito de gratidão. Como nós cantamos aqui, somos gratos por tudo. Aliás, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo vai dizer, vamos ler juntos bem forte? Você sabe de cor. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Você sabe que quando Paulo descreve
o poder do pecado na nossa vida, na depravação total, a primeira evidência é a ingratidão. Leia Romanos 1, a partir do versículo 18. Os homens se tornaram ingratos. Quando a gente nasce de novo, Deus restaura em nós essa capacidade de sermos gratos. Vocês estão entendendo ou não? Então faça uma avaliação na sua vida. Na sua vida, você sempre encontrará algo para reclamar. Vai ter. Eu, por exemplo, tenho que perder 15 quilos. O cara com 60 anos, o metabolismo já não funciona direito. Eu falei, você está de brincadeira comigo? Tem que fazer jejum intermitente, 14 horas sem comer, 16 horas. Fazer exercício físico. Comer salada. Nós não fomos programados para isso. Quando o filho pródigo volta, o pai mata o boi, o quê? Cevado. No céu não tem alface, não tem brócolis, pode ter certeza. Para de reclamar, meu irmão. Pare de reclamar. Estabeleça na sua vida um altar de adoração, de gratidão. Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Para de reclamar. A murmuração, a ingratidão é uma característica de gente que não está crescendo espiritualmente. Não está crescendo. O maior teste de caráter é verificado na quantidade e na força da gratidão que demonstramos para Deus. Vou repetir. O maior teste de caráter é verificado na quantidade e na força da gratidão que demonstramos. Charles Spurgeon, ele diz, para nós deve ser um hábito tanto agradecer quanto pedir. Certo? Temos que pedir e temos que agradecer. Segunda evidência de que o Espírito Santo está operando no meu homem interior. Primeiro que é gratidão. Segundo, contentamento. Contentamento. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 11. Digo isto, não por causa porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você não nasceu contente, mas você precisa aprender a viver contente. E quem é que vai nos ensinar a viver contente? É o Espírito Santo trabalhando no nosso homem interior. E aí eu queria que você entendesse isso, porque Paulo vai falar de toda e qualquer situação, ou em toda e qualquer situação, e ele vai para os pontos extremos, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tem o quê?
experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de... Versículo 13. Ou seja, eu posso aprender a viver contente, porque Deus vai me fortalecer. Ele vai derramar em mim a sua força. No poder de Deus, podemos viver contentes. Agora preste atenção. Qual é o discurso do mundo consumista? O discurso, tanto da propaganda, quanto do comércio, é o discurso da insatisfação. Todas as propagandas do discurso comercial é voltado para gerar em você insatisfação, descontentamento. Toda propaganda, todo discurso visa gerar o quê? Insatisfação. Pega a Apple, né? Qual é o seu celular da Apple? É o 10, 11, 12, 15, 16? E você sabe que a Apple lança todo o quê? Todo ano. E tem uma turma que vai de madrugada para a loja para comprar. O celular deve estar novinho, ele não usa 5% dos recursos que tem naquele celular. Mas ele tem que ter o novo lançamento. Isso vai criando uma doença de nós. Nós vivemos numa sociedade doente. As pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13. Versículos 5 e 6. Vamos ler juntos, bem forte. Vamos lá? Seja a vossa vida, contentai-vos, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais. Assim afirmemos, não temerei. Quem me poderá fazer Jesus diz que nós devemos nos guardar de todo tipo de avareza, porque a avareza é idolatria. É colocar as coisas no lugar de Deus, é colocar a criatura no lugar do Criador. E quando a gente está insatisfeito, a gente está dizendo que Deus não está cuidando da gente direito. Vocês estão entendendo? O pecado da insatisfação. Você já aprendeu a viver contente ou não? Só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso que Paulo está orando para que nós sejamos fortalecidos no homem interior. Interior. Terceira lição prática. Terceira lição prática. Primeiro, gratidão. Segundo, o quê? Contentamento. Terceira coisa, oração incessante. A Bíblia diz, Paulo vai dizer, orai sem cessar. Ele não está dizendo orai quando você tiver vontade de orar. Ele não está dizendo orai conforme o calendário da igreja, os cultos.
Presta atenção, irmãos. A oração é o oxigênio da vida espiritual. Por isso que Jesus disse que nós devemos orar sempre, sem nunca o quê? Esmorecer. Como é que eu sei que o Espírito Santo está fortalecendo-me interiormente? É quando há em mim essa disposição de orar sempre. Não é orar só quando a gente tem vontade. Hoje tem reunião do conselho, lá vou eu. Não aguento aqueles presbíteros. Aí Deus diz, não, mas eles são lixa grossa na sua vida, Arival. Você é muito soberbo. Tem que ter uns presbíteros para dizer não para você. Sabe o que acontece na nossa vida, irmãos? A gente não entendeu que o Espírito Santo foi colocado dentro de nós para nos assistir em nossa fraqueza. Não é orar quando você está com vontade, não. Você tem que orar sempre para que o Espírito Santo trate você internamente. Orar sem cessar não significa que todas as nossas orações devem ser de alegria, de gratidão. Há muitas orações na Bíblia que são cheias de reclamação, de lamentação, de frustração, de dúvidas, de desespero. Deus quer que nós levemos a Ele tudo em oração. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades. Não estou com vontade de ir para a igreja. Senhor, eu não estou com vontade de ir para a igreja. E se eu for, que aquele irmão não sente do meu lado. Eu não quero encontrar aquele irmão. Quem já passou por isso aqui? Só eu? Deus não está perguntando. Deus não está preocupado com os meus sentimentos dessa forma. Orai sem cessar. Jesus orou no deserto, orou no monte. Jesus orou nos momentos de alegria. Jesus orou na cruz. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E Paulo, meus amados irmãos, para mim, a gente fala do sofrimento de Jó, mas Paulo sofreu mais. Porque o sofrimento de Jó foi um discurso de Deus para o Satanás, para dizer que um crente pode servir a Deus sem segundos interesses. Paulo não, Paulo na conversão dele, já foi dito para ele, olha, você vai ser apóstolo gentil, e eu vou mostrar para você o que é sofrer. Dá uma lida na segunda carta de Paulo aos Coríntios, é a carta mais pessoal de Paulo, e ele vai dizer para tudo que ele passou. Foram 30 anos de sofrimento, o de Jó só foi 12. Aliás, a Bíblia, Tiago, não fala tanto do sofrimento de Jó, mas fala sobre a paciência de Jó. Mas Paulo chegou a dizer assim, olha, nós temos uma sentença de morte todo dia, todo dia. Presta atenção. Ore incessantemente, expressando para Deus o que você está pensando e o que você está sentindo. Deu para entender? Não existe tempo bom ou ruim para orar. É orar em toda e qualquer situação. E Deus sabe. Porque a gente ora às vezes para desabafar mesmo. Às vezes a gente desconta em Deus aquilo que a gente fazer com o irmão. Contei a história para vocês aqui. Uma vez eu estava na porta da igreja,
cumprimentando o povo. Uma irmã chegou para mim, apertou minha mão, falou assim: pastor Arival, o senhor pensa que é só o senhor que viaja? Eu falei: eu? Não, porque eu comprei um pacote da CVC, vou viajar para o Nordeste. Vai-te reto, meu irmão. Ela quer descontar em mim as frustrações dela. Eu nunca disse para essa irmã que só eu viajava. Você encontrou gente assim? Gente tóxica? É só o que tem. É só o que tem. A gente vive nesse mundo. Né? Ontem eu estava conversando com um presbítero. Ele disse: pastor, eu estou tão decepcionado com as pessoas. As pessoas prometem e não cumprem. As pessoas compram e não pagam. As pessoas são desonestas. E meus irmãos, só Deus fortalecendo a gente interiormente para a gente passar por tudo isso. Mas vou encerrar. Gratidão, contentamento, oração incessante. E quarto lugar, tudo que eu pesquisei com Paulo, tá? Romanos 8, 28. Creia que todas as coisas cooperam para o seu bem. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Se você olhar para a vida dessa maneira, isso vai revolucionar a sua vida. Você nunca vai se vitimizar. Você nunca vai reclamar. Se você entender que Deus, Ele pega todas as coisas boas, as coisas ruins, as coisas impensadas e erradas que você fez, Ele junta o pacote e faz com que tudo isso, na sua providência, contribua para o seu bem. O mal que intentaste contra mim, Deus transformou em bem. Você acha que tem gente desejando seu mal ou não? Hein? Tem ou não tem? Você não fica esperto, não. A Bíblia diz que a gente tem que vigiar e orar. Paulo, ele não está dizendo que Deus não tem o controle de tudo na nossa vida. Ele diz que tudo que acontece comigo e com você está debaixo da providência divina, da boa mão do Senhor. Então, isso só é possível, eu só posso crer nisso. Lembra de José? Claramente, vai passando por aquele tempo, 12 anos de sofrimento, mas sempre aparece o refrão: mas o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Neemias diz lá: a boa mão do Senhor está comigo. A mão invisível da providência de Deus na sua vida, meu irmão. Então, quando eu começo a desenvolver no meu interior que tudo está sob o controle de Deus e que Deus, Ele é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Pronto, terminou. Gratidão, contentamento, oração e fé na providência de Deus. São 4 evidências de que o Espírito Santo está me fortalecendo o quê? Interiormente.